Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31, quase 32 minutos pelo horário de Brasília. E vamos começar juntos o dia bem informado. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos aos destaques de hoje. Auxílio taxista começa a ser pago nesta terça-feira e 245 mil motoristas vão ser beneficiados. Gasolina fica 18 centavos mais barata para as distribuidoras a partir de hoje. E começou oficialmente a campanha eleitoral. Partidos e candidatos têm 46 dias para distribuir materiais gráficos, fazer comícios e propaganda na internet. Nos destaques internacionais, incêndio faz explodir depósito de munições do exército russo na Crimeia. Tudo isso a partir de agora. O auxílio de R$1.000 por mês para os taxistas começa a ser pago hoje. No caso dos caminhoneiros, quem for considerado inabilitado deverá atualizar o cadastro e fazer um novo pedido do benefício. Nesse primeiro momento, mais de 245 mil motoristas de táxis de todo o país receberão as duas parcelas do benefício, referentes aos meses de julho e agosto, no valor acumulado de R$2.000. Até agora, 300 mil taxistas já solicitaram o dinheiro, porém alguns deles aguardam documentação e algumas pendências judiciais e, por isso, ainda não serão contemplados. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que gastará R$ 490 milhões em benefícios aos taxistas, conforme foram incluídos mais contemplados na somatória geral. O valor das parcelas pode ser alterado, já que o governo pretende gastar com o auxílio no máximo R$2 bilhões. Outro benefício promulgado pela PEC dos benefícios foi o auxílio caminhoneiro. Agora, os motoristas sem operações de transporte de carga registradas no primeiro semestre desse ano podem preencher a autodeclaração para ter direito às duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro. Na semana passada, o governo iniciou o pagamento para cerca de 190 mil caminhoneiros habilitados para receber nesta primeira etapa o valor de R$2.000 referente aos meses de julho e agosto. O número de caminhoneiros contemplados é bem mais baixo do que os quase 850 mil cadastrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, pois desse grupo, 255 mil foram considerados inelegíveis por não atenderem a requisitos legais. Já dos quase 600 mil considerados elegíveis, mais de 400 mil foram inabilitados até o momento. Mas esses poderão atualizar seus dados e, se estiver tudo certo, receberão as duas primeiras parcelas do benefício no dia 6 de setembro. E mais uma boa notícia para o bolso do brasileiro. A partir de hoje, a gasolina fica mais barata para as distribuidoras. O preço do combustível cai pela terceira vez em menos de um mês. O valor do litro da gasolina vendido às distribuidoras teve uma nova redução e, dessa vez, a queda é de 4,85%. O preço do litro passa de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de 18 centavos por litro. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 2,70 em média para R$ 2,57 a cada litro. O valor da gasolina apresentou queda de 9,5% na primeira quinzena de agosto, na comparação com o fechamento de julho. Com o litro comercializado na bomba em média R$ 5,88 no território nacional, o combustível derivado do petróleo já custa menos de R$ 5,00 em algumas regiões do país. Dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, no mês de julho, a gasolina ficou em média 15,48% mais barata nas bombas. A queda de preços no mês foi puxada principalmente pelo limite para as alíquotas do ICMS, o imposto estadual que incide sobre o combustível. Apesar disso, em 12 meses, o valor ainda acumulava alta de 5,64%.
Vamos falar sobre eleições. Terminou o prazo para o registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, que recebeu o pedido de 223 candidatos a governador, 231 a senador e mais de 17 mil a deputados federais, estaduais e distritais. A repórter Jaqueline Fonseca traz para a gente mais detalhes sobre a corrida presidencial. 12 candidatos foram registrados para concorrer à presidência da República. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar os dados e documentos para deferir ou indeferir a candidatura. Além disso, qualquer candidato ou partido político pode impugnar, ou seja, contestar a candidatura de um oponente. Os tribunais têm até o dia 20 de setembro para julgar os registros e os respectivos recursos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E começa então hoje oficialmente a campanha eleitoral de 2022. Os candidatos das 12 chapas lançadas na disputa pelo Planalto podem pedir votos e distribuir panfletos. A largada da campanha eleitoral foi dada oficialmente. Agora, os candidatos podem pedir votos de forma explícita, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores. Os partidos estão autorizados a realizar comícios e veicular propaganda em mídia impressa e internet. A Lei de Eleições, que estabelece estas regras, autoriza a propaganda eleitoral até o dia 1º de outubro, véspera das eleições. No dia do pleito, parte das condutas são caracterizadas como crime de boca de urna. 12 chapas foram lançadas para disputar a presidência e a vice-presidência da República, confirmadas nas convenções nacionais de seus partidos. A Justiça Eleitoral também começa a convocar os partidos e emissoras a fim de elaborar um plano de mídia, que define a divisão do horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. A propaganda nessas mídias começa no dia 26 de agosto. Os candidatos agora podem ter sites e disparar mensagens para pessoas cadastradas nestes portais. É permitida também a propaganda em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Mas a propagação de conteúdos falsos ou que contenham agressões permanece proibida. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assume hoje a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no lugar de Edson Fachin. Na mesma cerimônia, o também ministro do STF, Ricardo Lewandowski, assume como vice-presidente. Faltando um mês e meio para o primeiro turno, os magistrados devem defender o processo eleitoral nas eleições. Mudando de assunto, a mineradora Vale recebeu uma multa de R$ 86.300.000 da Controladoria Geral da União por conta do rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019. O processo administrativo de responsabilização concluiu que a companhia deixou de apresentar informações fidedignas no sistema da Agência Nacional de Mineração em relação à barragem que foi rompida. Além disso, o órgão fala que a Vale emitiu declaração de condição de estabilidade positiva para a estrutura no período de junho a setembro de 2018, quando, no entendimento da CGU, o laudo deveria ter sido negativo. De acordo com o órgão, esse ato dificultou a fiscalização da mineração no local. Em nota oficial, a Vale disse discordar com a condenação e, nos próximos 10 dias, pretende entrar com uma ação em sua defesa pedindo reconsideração da decisão. O rompimento da barragem de Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019 foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e segundo maior desastre industrial do século. No total, 265 pessoas morreram e outras 5 seguem desaparecidas até hoje. A notícia agora é para os vestibulandos. Já foram abertas as inscrições para o vestibular da FUVEST. Até o dia 23 de setembro, os candidatos deverão se inscrever no site fuvest.br para concorrer às mais de 11 mil vagas em 43 cursos da Universidade de São Paulo. Para fazer as provas marcadas para o começo de dezembro e início de janeiro, é preciso pagar uma taxa de R$ 191, mas é possível pedir isenção. Ontem foram registrados temporais em diversas cidades do Rio Grande do Sul. A forte chuva registrada no início da noite veio acompanhada de granizo. As enormes pedras de gelo e os fortes ventos provocaram estragos e assustaram moradores em várias regiões. Ao menos 338 mil locais ficaram sem energia elétrica.
De acordo com a Defesa Civil, no Vale do Rio Pardo, pelo menos 200 famílias ficaram temporariamente desabrigadas. E a Defesa Civil Estadual efetuou trabalhos de acolhimento e distribuição de lonas para ajudar a cobrir os telhados danificados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em Porto Alegre, ao menos 5 ocorrências foram registradas por conta dos temporais. Um homem segue desaparecido. E veja a seguir, incêndio faz explodir depósito de munições do exército russo na Crimeia. E ainda, pesquisadores suecos desenvolvem córneas que já devolveram a visão a 14 pessoas cegas. Nós voltamos já. Já estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8h45 pelo horário de Brasília. Há 5 anos, o mês de agosto é pontuado como Agosto Branco, movimento que chama atenção para o câncer mais letal no mundo, o câncer de pulmão. E também neste mês, o Hospital AC Camargo, que é referência no tratamento de câncer, anunciou que não vai mais atender pacientes do SUS a partir do dia 9 de dezembro. Segundo o comunicado, a medida foi tomada em razão da tabela defasada do Sistema Único de Saúde. E a Prefeitura de São Paulo informou que tem se reunido com a diretoria do hospital para avaliar a possibilidade da continuidade da assistência à população. Enquanto isso, os pacientes oncológicos serão atendidos por outros centros municipais de saúde. E ainda falando de saúde, o Brasil registra até o momento 2.894 casos de varíola dos macacos. 95% dos pacientes são homens e a grande maioria tem entre 18 e 49 anos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou ontem sobre como o país pretende enfrentar a doença. O Brasil espera a chegada de 50 mil vacinas contra a varíola dos macacos. Os imunizantes estão sendo adquiridos via OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, já que a fabricante não tem representação no Brasil. A previsão inicial era que o primeiro lote chegasse em setembro, mas houve problemas com o fornecedor e um novo prazo deve ser estabelecido ainda esta semana. Nós não temos, neste momento, como apresentar um calendário. Sabemos, sim, que as vacinas, uma parte das vacinas vai chegar muito pronto, e que elas esperamos também que entrem no protocolo de pesquisa para identificar a eficácia dessa vacina. Mas não temos como entregar, porque esperamos que o fornecedor nos precise exatamente quando nós podemos transportar a vacina para o Brasil. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Se essas 50 mil doses chegarem amanhã aqui, do Ministério da Saúde, não tem o condão de mudar a história natural da situação epidemiológica em relação à monkeypox. Essas vacinas, quando vierem, vêm para vacinar um público muito específico. Nesse momento, essas 50 mil, elas vão ser utilizadas para esses profissionais que lidam diretamente com os materiais contaminados. É um esforço das autoridades sanitárias do mundo todo para ter escala na produção dessas vacinas. Atualmente, há 8 locais para diagnóstico da doença no país, 4 laboratórios de referência, sendo 2 no Rio de Janeiro e 4 lacens. O Brasil tem hoje 2.893 casos confirmados de varíola dos macacos. 95% dos pacientes são homens e a grande maioria tem entre 18 e 49 anos. Uma pessoa morreu em decorrência da doença. A varíola dos macacos não é transmitida pelos animais. A primeira vez que isso aconteceu foi com um macaco, mas depois apenas de uma pessoa para outra. A Organização Mundial da Saúde considera que aquelas que mantêm contatos íntimos com pessoas do mesmo sexo são as mais suscetíveis à contaminação e desenvolvimento da doença. Essas referências que foram feitas aqui a homens que fazem sexo com homens é uma constatação tão somente epidemiológica. Não podemos incorrer nos erros do passado. Nós já sabemos o que aconteceu na década de 80 com HIV, AIDS. Não é para discriminar as pessoas.
é sim para protegê-las. Os sintomas da varíola dos macacos incluem febre intensa, dor de cabeça, dor nas costas, náuseas, exaustão, cansaço e manchas na pele. E a prevenção ocorre mantendo o distanciamento de pessoas infectadas e evitando contato com partes contaminadas. Vamos falar de pandemia. Sem o balanço do número de mortes dos estados do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, a média móvel de óbitos continua com tendência de estabilidade. Vamos aos números oficiais. O Brasil confirmou mais 120 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 681.557 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 7.954 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.178.240 diagnósticos confirmados, com tendência de estabilidade, variação de menos 12% em relação a 2 semanas. A média móvel de mortes chegou a 217 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 20.351 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 39% em relação a 2 semanas. Agora, vacinação. O número de doses de vacinas contra a Covid aplicadas aqui no Brasil passa de 467 milhões e 119 mil. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,67% da população. Já a segunda dose em 80,23% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço ou terceira dose em 54,08% das pessoas. E uma boa notícia, o Instituto Butantan informou que o Ministério da Saúde comprou 1 milhão de doses da Coronavac. E essas doses devem ser entregues ao governo em setembro para a vacinação das crianças de 3 a 5 anos de idade. E vamos de destaque internacional agora. O Ministério da Defesa da Rússia informou que uma base militar russa na península anexada da Crimeia sofreu na manhã desta terça-feira um incêndio que provocou a explosão das munições. As chamas aconteceram em um depósito temporário de munições no distrito de Dzhankoy, no norte da península. O governador da Crimeia, que compareceu ao local, disse que 2 civis ficaram feridos e que os moradores começaram a ser levados para um município vizinho. O incidente acontece uma semana depois da explosão de munições destinadas à aviação em um depósito em uma base militar de saque no oeste da Crimeia, com 1 morto e vários feridos. A península da Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e está na linha de frente da ofensiva militar contra a Ucrânia. Aviões militares russos decolam quase diariamente deste território para atacar alvos em regiões sob o controle de Kiev. Um grupo de ativistas venezuelanos ligados ao governo propôs trocar presos americanos pelo empresário Alex Saab. Ele havia sido extraditado para os Estados Unidos em outubro do ano passado. Alex é próximo ao presidente Nicolás Maduro e está sendo processado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro. O empresário foi extraditado para os Estados Unidos em outubro do ano passado, após ser detido em Cabo Verde. O governo de Maduro descreve o processo como ilegal, alegando que Alex tinha status diplomático. Aqui em Venezuela, há uma quantidade de detenidos estadunidenses cumprindo sentença. Aqui na Venezuela, há uma série de detentos americanos cumprindo penas, alguns porque querem atentar contra a vida do presidente, outros por crimes econômicos cometidos contra a nação, que estão cumprindo penas. Então, se conseguirmos uma troca, excelente, porque traremos de volta nosso diplomata. Excelente, porque traemos de volta a nosso diplomático Alex Saab. 2 americanos detidos na Venezuela foram soltos em março, após a visita de 2 enviados da administração de Joe Biden a Caracas. O governo em Washington pede a liberação de Matthew Heath, um ex-membro dos fuzileiros navais preso em setembro de 2020, que foi rotulado de espião e acusado de planos para atacar instalações petrolíferas e elétricas. Começou na Venezuela os Jogos Militares Internacionais. A competição é organizada pela Rússia. A competição, organizada pela Rússia, será realizada no Forte de Terapaima, no estado de Lara. Participam dos Jogos Myanmar, Belarus, Bolívia, China, Índia, entre outros. Desde 2015, e no âmbito da estreita relação que existe entre Caracas e Moscou, os militares venezuelanos participam da competição. O evento reúne anualmente mais de 30 países,
a maioria deles da Ásia e do leste da Europa. É a primeira vez que a Venezuela cedia os Jogos. O governo em Caracas afirma que a competição, em vez de mostrar proezas militares, une culturas e povos. E para encerrar essa edição, a gente traz uma ótima notícia. Um estudo realizado por uma universidade sueca mostrou que diversas pessoas totalmente cegas voltaram a enxergar após realizarem um transplante de córneas feitas com tecido de porco. Vamos conferir. Após 2 anos de experimentos, profissionais da Universidade de Linköping, na Suécia, realizaram uma descoberta que, em pouco tempo, pode ser fundamental no tratamento da cegueira. Para a criação da córnea, os cientistas utilizaram como matéria-prima o colágeno, principal proteína da córnea humana. O material já é utilizado como curativo para feridas em cirurgias realizadas nos Estados Unidos e também é fundamental para que a córnea ficasse o mais natural possível, causando uma resposta positiva no corpo. Outra característica é que o órgão feito a partir do tecido do porco pode ser armazenado por 2 anos, o que também facilita a sua operação de armazenamento e implantação. Diferente das córneas doadas, que devem ser utilizadas em um intervalo de menos de 2 semanas. Os resultados dessa pesquisa indicaram que a ação desse transplante são semelhantes ao transplante convencional, além de ser menos agressiva ao corpo humano. Todos os 14 participantes que estavam totalmente cegos antes do experimento recuperaram parcialmente ou totalmente a visão depois do transplante. No mundo todo existem quase 13 milhões de pessoas esperando por um transplante de córnea, mas elas estão cada vez mais escassas nos bancos de doadores de órgãos. A cada 70 pessoas que precisam da córnea, apenas uma consegue realizar a cirurgia. Embora sejam necessários ensaios clínicos mais complexos para comprovar a medida, esse primeiro teste mostrou que a novidade é segura e eficaz. Muito bacana essa notícia, né? Esse é o tipo de notícia que a gente gosta de dar aqui. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenig chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!